Na aula de hoje irei tratar de um tema muito interessante e que diz respeito a um dos episódios mais importantes da história da Grécia Antiga, a Guerra do Peloponeso. Essa aula foi pensada exatamente para você que é fã da história da Grécia, que gosta de história de guerras, que é estudante ou que apenas quer ouvir uma boa aula para aprender mais. Esse é o tipo de aula que você procura aqui no YouTube, então assista esse vídeo até o final, pois eu tenho certeza que você irá se surpreender. Eu sou o professor Bruno Tulux e estou aqui para te ajudar a entender essa história. A Guerra do Peloponeso certamente é um dos eventos mais importantes da história da Grécia Antiga. Mas antes de chegar até essa marcante guerra, será preciso apresentar o contexto de desenvolvimento desse conflito. Entre os séculos 6 e 5 a.C., os gregos foram atacados pelo Império Persa, que estava em franca expansão e buscavam dominar tanto as cidades-estados gregas quanto também as suas colônias, espalhadas pelo mar Mediterrâneo. Nessas guerras, chamadas de guerras médicas, guerras greco-pérsicas, os gregos saíram vitoriosos, com destaque para a união entre as cidades-estados de Atenas e Esparta. E nesse cenário de união das forças gregas para combater os persas, surge então a Liga de Delos, uma aliança militar entre várias cidades-estados gregas lideradas por Atenas. Nesse contexto, as polis menores acabaram pagando tributos, fornecendo armas e até soldados para fortalecer ainda mais a defesa ateniense, o que a longo prazo tornou Atenas na cidade mais forte e próspera de toda a Grécia. Terminada a guerra, essa liderança de Atenas gerou uma revolta, especialmente em Esparta, que criou a Liga do Peloponeso. E foi justamente essa conjuntura de rivalidade entre Esparta e Atenas que deu origem à Guerra do Peloponeso, iniciada em 431 a.C. Carregando o peso de ser uma verdadeira guerra civil, a Guerra do Peloponeso ocorreu no século 5 a.C. entre as cidades de Atenas, que liderava a Liga de Delos, e Esparta, que era a liderança da Liga do Peloponeso. Os conflitos duraram aproximadamente 30 anos e marcaram o período de maior desenvolvimento da Grécia, a Era Clássica. E apesar dessa guerra ter sido vencida pelos espartanos, que acabou se tornando a cidade-estado mais importante daquele período da Grécia, a resistência e a tradição militar de Esparta não foi suficiente para que eles se mantivessem durante muito tempo no poder, já que logo depois os gregos foram atacados por um outro império extremamente poderoso, os macedônicos, liderados por Filipe II e por seu filho, Alexandre o Grande. Se você está gostando dessa história, que tal usar uma camiseta como essa que eu estou usando, com temáticas voltadas para importantes guerras da história? E se você quer saber como adquirir uma peça exclusiva como essa, com uma estampa que trate de história e eventos militares, visite o site da Overlord Store. O endereço para você visitar o site e conhecer todas as estampas disponíveis eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar essa e muitas outras estampas inspiradas em temas ligados à história das guerras. A Overlord Store envia seus produtos para qualquer lugar do país, e depois que você entrar no site, escolher as camisetas que mais gostou, eu ainda tenho uma surpresa para você. Utilizando o cupom TULUXHISTORIA, como está aqui na tela para você, tudo em maiúsculo, você vai ter 15%. Isso mesmo, 15% de desconto na compra das camisetas que estão no site. Mas atenção, a Overlord Store tem uma linha completa de artigos militares e o cupom é válido apenas para as camisetas que não estão em promoção. E depois de concluído o seu pedido, você adquire um produto exclusivo de extrema qualidade, de acordo com o seu gosto, e você me ajuda a produzir mais vídeos como esse. Eu espero que você goste dessa dica, aproveite o cupom e adquira o seu produto Overlord Store. Mas agora, vamos voltar para a Guerra do Peloponeso. Antes mesmo do desenvolvimento da Guerra do Peloponeso, o clima de rivalidade já reinava sobre a Grécia. A animosidade entre Esparta e Atenas acabou interferindo nas relações das demais polis gregas. Corinto e Mégara, por exemplo, ambas situadas na Ática, entraram em guerra por conta de questões territoriais, e Esparta, que era a polis mais próxima da região do conflito,
não interferiu nessa questão. Mégara procurou apoio em Atenas e o aceite ateniense para auxiliar a cidade solicitante fez Esparta reagir apoiando Corinto. E após o fim dos conflitos entre Corinto e Mégara em 436 a.C., foi assinado um acordo chamado de A Paz dos 30 Anos, onde Esparta e Atenas se comprometiam a não atuar na área de influência um do outro. Além disso, as cidades-estados que faziam parte de uma liga, fosse do Peloponeso ou de Delos, não poderiam mudar de lado, conforme havia ocorrido com Mégara, que buscou o apoio de Atenas. Contudo, esse tratado de paz não foi respeitado por muito tempo. A cidade de Samos, que fazia parte da Liga de Delos, se voltou contra Atenas, e os espartanos, se aproveitando dessa situação, criaram um motivo para atacar Atenas. O mesmo ocorreu com a cidade de Córcira, que em guerra contra Corinto buscou o apoio de Atenas. Novamente Mégara se envolveu em um novo conflito, mudando de liga agora para o Peloponeso, e foi punida com um bloqueio continental. Esse foi o cenário que se construiu e deu início à Guerra do Peloponeso, com a declaração de guerra de Esparta contra o imperialismo de Atenas. Em 431 a.C., começou a Guerra do Peloponeso, um evento marcante e decisivo para a história da Grécia. Os conflitos aconteceram na região mais próxima de Corinto e da Ática, na área mais próxima de Atenas e no leste da Grécia continental. E essa guerra apresentou dois cenários completamente diferentes. Os espartanos obtiveram grandes vantagens avançando por terra com seu poderoso exército. Já os atenienses atacavam pelo mar, contando com a força bélica dos seus poderosos barcos triremes. O interessante aqui é perceber que outras cidades-estados gregas que não se associavam nem à Liga de Delos, nem à Liga do Peloponeso, acabaram se aproveitando desse cenário caótico gerado pela própria guerra para se beneficiar, buscando obter alguma vantagem, fosse militar, fosse econômica ou geopolítica, atraindo outras cidades para sua área de influência. Após 10 anos de início dos combates e do encaminhamento desastroso para a economia das cidades que se envolveram na Guerra do Peloponeso, o estadista ateniense Nícias propôs um acordo. Durante 50 anos haveria paz entre Esparta e Atenas, um longo período de trégua entre as duas principais polis gregas, período esse que seria utilizado para uma recuperação emergencial da economia. Esse acordo, chamado de Tratado de Nícias e assinado em 421 a.C., também previa a libertação de prisioneiros de guerra de ambos os lados, a recuperação das cidades perdidas e o restabelecimento e fortalecimento das ligas. Porém, o acordo pensado pelo estadista ateniense não foi respeitado. Esparta, que estava em vantagem nessa fase do conflito, decidiu retomar a guerra com todas as características que marcaram a fase inicial desse conflito. A Guerra do Peloponeso foi um conflito que durou muitos anos e exigiu um considerável esforço, tanto econômico quanto militar, das principais envolvidas, Esparta e Atenas. E após os violentos e sangrentos conflitos, Atenas, que havia sido durante muito tempo a principal cidade-estado da Grécia Antiga, se rendeu em 404 a.C., diante da força e da resistência apresentada por Esparta nesse conflito. Atenas, que já havia vivenciado o seu apogeu político e cultural, inclusive com o surgimento da democracia, pagou caro pelo imperialismo imposto no território que hoje nós reconhecemos como a Grécia. Já Esparta, que saiu vitoriosa desse desgastante conflito, manteve-se durante um tempo como a principal cidade-estado da Grécia Antiga, mas sem força suficiente para continuar na liderança das polis. Os esforços espartanos e atenienses nesse conflito foram decisivos para o enfraquecimento da Grécia como um todo, facilitando assim a posterior conquista do Império Macedônico, nessa ocasião liderados por Felipe II. Os desdobramentos da Guerra do Peloponeso decretaram o fim da era clássica da Grécia Antiga. Após a dominação macedônica
imposta por Felipe II e por seu filho, Alexandre o Grande. Contudo, esse não foi o fim total da Grécia, uma vez que os macedônicos espalharam a cultura grega por todas as suas conquistas, fundindo a cultura grega com a cultura de outros povos, criando assim a chamada cultura helenística. E se você gostou desse vídeo, vou deixar como sugestão para você um outro vídeo que eu gravei, esse sobre a história do cavalo de Troia. E não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um like, um comentário, compartilhar esse vídeo, recomendar esse conteúdo para outras pessoas que também gostam dessa temática. Vou esperar você em outros vídeos aqui do canal. Valeu e tchau, tchau!